Olá, meu nome é Jefferson. Eu e o Alisson vamos dar início na apresentação do nosso trabalho da matéria de gestão de manutenção a respeito de técnicas de manutenção. Vamos relatar sobre líquidos penetrantes. Falar um pouco da história dele. No início não era conhecido como um líquido penetrantes, e sim como um método de óleo e giz. Antigamente, no século XIX, nas indústrias ferroviárias, era aplicado essa técnica com o intuito de conhecer, visualizar melhor as peças que eles não conseguiam ver o defeito visualmente. Aí eles aplicavam essa técnica e, conforme ao passar do tempo, em 1942, Robert ele fez um aperfeiçoamento desse método, que hoje é conhecido como líquidos penetrantes. Princípio de funcionamento do ensaio. Baseia-se na capacidade dos líquidos de penetrar em pequenas aberturas ou orifícios, chamados de capilares, ou descontinuidades. É um termo mais conhecido aí, descontinuidades, tá? Essas descontinuidades presentes nos materiais, trincas, poros e etc. Comporta-se como se fossem capilares. Aplica-se o líquido penetrante, LP, na superfície, aguarda-se um período e depois é feito a remoção, a limpeza dessa superfície. Assim que a gente faz a remoção desse excesso, em seguida aplica-se o produto chamado revelador, que retira o líquido penetrante da descontinuidade, formando uma mancha visível. Aí, de uma forma geral, antes da aplicação, a gente tem que fazer o preparo da peça, ou da superfície, ou daquilo que a gente vai querer aplicar o método. Essa preparação é feita de início pela remoção de corpos estranhos, tanto aderidos na superfície, sujeiras. Essa remoção também pode ser de irregularidades superficiais, se necessário, né? Exemplos aí que a gente tem bastante, que no dia a dia na indústria, né? Ferrugem, óxidos, se tiver uma peça aí à base de alumínio, né? Entra nessa parte de óxidos aí. Tintas aderentes, essas daí são frequentes porque é uma das protetoras que tem em algumas peças aí. Respingo de soldas, rebarbas de fundição, poeiras em geral e outros também. Boa noite, pessoal. Meu nome é o Alisson. Vou dar seguimento aqui na apresentação. Bom, estarei explicando aqui como que é feito a aplicação do líquido penetrante. Bom, nessa imagem 1, a gente consegue visualizar uma peça que supostamente está suja, com a superfície suja, e a sua trinca tem sujeira. É feita uma limpeza na superfície e é feita uma limpeza também, se possível, nas áreas que tem trincas, né? Geralmente não se enxerga, né, as áreas que tem trincas, então faz uma limpeza bem feita na superfície, basicamente. Aplica-se o líquido penetrante na superfície, onde não se conseguiu detectar nenhuma falha, nenhuma descontinuidade, né? Logo após, na imagem 4, você consegue ver que foi retirado o excesso de líquido penetrante, né? É limpada a superfície, porém o líquido ele entra dentro das pequenas trincas, né? Nas descontinuidades, facilmente, por conta de uma propriedade que logo eu vou explicar. Logo após, eles aplicam o revelador.
que nada mais é que um pó branco, né? Esse pó branco, ele puxa, né? Por interações químicas, né? Interações intermoleculares, né? Todas essas propriedades químicas aí, puxa o revelador. Geralmente puxa o revelador não, puxa o líquido penetrante. Geralmente o líquido penetrante ele tem cor. Geralmente é vermelho. E o revelador é branco. E aí aparece a mancha vermelha, né, no branco. Logo após aqui eu vou mostrar as imagens, né, pra gente conseguir ver aplicativamente como que é o funcionamento. Bom, aqui uma aplicação do líquido penetrante numa peça, né, que acabou de ser usinada, forjada, não sei, mas ele aplica na peça inteira para tentar detectar falhas e descontinuidades, né? Aqui é um exemplo de aplicação. Bom, nessa peça aqui, é uma engrenagem, esse é um teste, eu creio eu, que de manutenção, onde eles fizeram a limpeza total da engrenagem. Aí já foi feita a limpeza, a aplicação do penetrante e depois a aplicação do revelador, onde a gente consegue ver várias trincas que normalmente a olho nu não seriam detectadas, principalmente essas pequenas aqui. Aqui um outro exemplo. Foi aplicado o líquido penetrante, foi retirado o excesso e depois aplicou o revelador. Aqui com essa luminosidade está difícil de ver, mas é um pó branco, onde temos aqui, ó, furos nas soldas, né? Aqui eu creio que não. Isso aqui, ó, indicação de trinca. A olho nu seria quase impossível de se enxergar isso aqui. Mas agora a gente se pergunta como que o líquido penetrante conseguiu entrar nesse mínimo furo aqui. É uma trinca uma descontinuidade muito sutil, né? A olho nu seria impossível de se ver. Bom, eles podem entrar nesses pequenos furos por causa dessa propriedade. As características dos líquidos penetrantes. Bom, são líquidos que contêm baixa tensão superficial, que confere ao líquido alto poder de penetração. Eles chamam de capilaridade. É uma característica que chamam de capilaridade. Bom, eles têm alto grau de molhabilidade, que é a capacidade de preencher áreas com menor ângulo de contato. Vamos explicar aqui certinho. Por exemplo, essa imagem aqui, ó, é uma gota de água numa superfície com graxa. Todo mundo já viu o que acontece, né? Quando você coloca a água numa superfície hidrofóbica. A superfície e a água se repelem. E por causa das propriedades coligativas da água, por exemplo, e a tensão superficial da água, acontece isso. O ângulo de contato é esse ângulo θ aqui, ó. Um ângulo muito grande. Porém, se você colocar um surfactante na água, por exemplo, um detergente, o detergente vai cuidar das interações entre a água e a superfície hidrofóbica. E isso vai acontecer com a gota. Ela vai se espalhar e vai diminuir o ângulo de contato. Bom, aqui, ó. Aqui, ó, um alto ângulo de contato. Significa uma baixa molhabilidade. Um pequeno ângulo de contato significa alta molhabilidade. Ou seja, molhabilidade não é nada mais do que a propriedade que o fluido tem em conseguir se espalhar numa superfície. Bom, aqui é a capilaridade, né? A propriedade de ele conseguir entrar em furos muito finos, entendeu? Vamos falar rapidinho aqui as principais características para não se estender muito, né? Bom, os líquidos penetrantes eles não devem evaporar rápido, né? Porque senão vai atrapalhar na aplicação. Eles devem ser facilmente removíveis da superfície na qual será aplicado. Às vezes é necessário o uso de agentes solventes, né? Porque às vezes eles são
hidrofóbicos, né? Eles não se misturam com água, dificilmente você vai conseguir retirar. Ele deve ter a habilidade de se espalhar num filme fino, que é a capacidade de moleabilidade, né? Ter brilho intenso ou fluorescência. Em alguns casos são utilizadas luzes UV, ultravioleta, né? Como reveladores, né? São colocados numa câmera escura, aplica uma luz ultravioleta e a luz ultravioleta vai brilhar, né? Onde estão as trincas. Não perder coloração ou fluorescência, mesmo quando exposto ao calor. Geralmente a peça pode ser que esteja quente, né? Um dia quente. Não pode perder essa propriedade. Não ter odor e não ser tóxico, porque pessoas vão manusear isso, né? Os operadores têm que manusear e não pode ser perigoso. E baixo custo, que é a maior visão dessa técnica, né? Reveladores. É um pó geralmente branco, composto de vários elementos. Creio eu que elementos inorgânicos, né? Ele age absorvendo o líquido penetrante que penetrou na descontinuidade. Proporciona fundo contrastante, né? Ele dá um contraste, né? Para você conseguir identificar as descontinuidades. Ele deve ser absorvente. Ele tem que ter um poder de absorção, né? Para ele conseguir puxar todo o líquido penetrante da descontinuidade. Granulometria extremamente fina. Se você for comparar, se você colocar uma farinha e uma areia grossa, a farinha vai ter muito melhor interação com o líquido penetrante do que uma areia, né? E vai ser a revelação, né? Muito melhor. Deve ser atóxico, ou seja, não tóxico. As vantagens dessa técnica é um exame rápido, fácil execução, detecção de descontinuidades imperceptíveis a olho nu, esse é o principal objetivo, né? Não existe um inconveniente quanto ao formato da peça, pode ser peça plana, pode ser flanges, pode ser chanfros, em soldas, em vários lugares. Baixo custo, que é um dos mais importantes também, né? É aplicável em materiais magnéticos ou não magnéticos, seja alumínio, seja ferromagnéticos, paramagnéticos, pode ser plástico, cerâmicos, né? E para o treinamento de operadores, inspetores, se querer menos tempo. As desvantagens principais não aplicável em materiais porosos. Exemplo aí de vamos se dizer assim, na parte cerâmica aí, bem porosa, a gente não conseguiria ver uma trinca, entendeu? Resíduos que permanecem na descontinuidade pode ser prejudicial à solda, o material, em alguns materiais, não são todos, né? Então esse teste tem que também levar isso em consideração. Detecta somente descontinuidades superficiais e que não estejam obstruídas. Se alguma descontinuidade tiver obstruída, a gente aplicar esse teste não vai ser efetivo. É isso daí, espero que a gente tenha conseguido mostrar um pouco melhor essa técnica líquido penetrante que é muito utilizado nas indústrias. Muito obrigado.